Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor, sou o pastor Giovanni e essa é a Igreja Casa na Rocha, uma comunidade de fé, de esperança, onde Cristo é o centro, a palavra de Deus é o fundamento e nós nos dedicaremos aos relacionamentos. Por isso somos uma igreja em células, uma igreja que trabalha de forma eficaz com pastoreio, discipulado, cuidado das vidas, ministração da palavra, uma palavra não voltada para o homem, mas voltada para o coração de Deus a fim de que o coração do homem se alinhe com o céu. Porque onde há alinhamento com o céu, há avivamento da parte de Deus nas nossas vidas e nos nossos corações. Não é Deus que tem que mudar por causa de nós. É nós que temos que nos encaixar no perfil dos céus. Nos alinharmos com o coração de Deus a fim de desfrutarmos a vida maravilhosa, a vida abundante que Deus tem para cada um de nós. Deixa aqui deixar um convite para você hoje às 3 horas. Nós vamos ter o nosso podcast, Casa na Rocha, e depois, às 20 horas, nós temos um culto abençoado, o culto da fé, aqui na nossa comunidade. Doutor Camargo, 4555, aqui no centro de Umuarama, Paraná. E às 15 horas é o nosso podcast, que você pode assistir aqui no YouTube e aqui no Facebook. YouTube PR Giovanni e o Facebook pastor.gil, tá bom? Então esteja conectado conosco. Nós vamos falar hoje, vamos trazer um pastor amigo, pastor Rafael, pastor Hildo e eu vamos estar falando sobre os desafios da vida pastoral. Nos tempos modernos, né, nos tempos de hoje, quais são os desafios que os pastores enfrentam, né, que a vida, o ministério pastoral enfrenta nos dias atuais? Se eu fosse você, não perderia, estaria conosco, conectado nessa tarde às 3 horas e à noite. Venha, traga toda a sua família, amigos, parentes, compartilhe esse link com outras pessoas e venha hoje à noite assistir o nosso culto especial, uma palavra extraordinária de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos falar sobre o cristianismo autêntico. Quais são as características de um cristianismo autêntico, de um cristianismo verdadeiro, baseado na vida e no ministério do apóstolo Paulo. Se eu fosse você, não perderia jamais. E vamos continuar, sem mais delongas agora, em Provérbios 14, 14. O texto sagrado nos diz: o que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. Olha só que coisa tremenda. Se a gente faz alguma coisa errada, se a gente comete um deslize, e todo pecado, todo deslize começa a partir de um coração, ou que se conecta com o céu, e aí obedece os mandamentos de Deus e faz aquilo que é correto, ético, abençoado, ou então comete um deslize, como está dizendo aqui, o coração que comete um deslize, se corrompe, se deixa levar pela ocasião, pela tentação, pela carnalidade, pelo momento. Um coração que comete deslize, pecado, erros, falhas, às vezes não é nem um pecado, mas é um embaraço na sua vida, se enfada dos seus caminhos, ou seja, nunca será realizado, nunca adquirirá uma satisfação plena, uma vida de felicidade, se eu viver cometendo deslizes no meu coração. Então, lembre-se do que Jesus nos ensinou sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O coração, ao mesmo tempo, conectado com Deus, pode ser uma fonte de vida, uma fonte de bênção, mas o coração não vigiado, não cuidado, não zelado, não protegido, desguardado, né? Não guardado, vamos dizer assim, desprotegido, pode ser uma fonte de toda sorte de pecados, como disse também Jesus, tá bom? Então, toma cuidado. Jeremias também diz que o nosso coração é enganoso e perverso. Não permita que no seu coração haja deslize, desvio, corrupção. A palavra integridade significa inteiro, completo, pleno. Alguém incapaz de permitir um desvio, um deslize no coração, como diz aqui. Porque se nós cometemos esses deslizes, vivemos com a vida toda embaraçada, atrapalhada, deslizando, nos corrompendo, nos desviando do propósito de Deus, nunca seremos realizados. Os nossos caminhos, as nossas escolhas nos enfadarão, né? Por isso tem tanta gente hoje insatisfeita de forma crônica, por isso tem tanta gente hoje com falta de senso de propósito e de realização. Mas o contrário disso, o contraponto que sempre é colocado aqui em Provérbios, diz do homem bom.
A palavra de Deus diz, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. Quando você faz aquilo que é correto, honesto, sincero, ético, abençoado, segundo os preceitos da palavra de Deus, automaticamente o homem bom se torna satisfeito. A mulher boa aqui, não no sentido de salvação, porque ninguém é bom o suficiente para se salvar, mas no sentido da boa conduta, do bom viver, das boas escolhas, das boas decisões com relação às contingências, às possibilidades que a vida nos impõe. Se fizermos escolhas corretas, com sabedoria, com vigilância, com prudência, tomarmos cuidado com o nosso proceder, a Bíblia diz que teremos satisfação, senso de realização, de propósito, de gratidão diante de Deus. Versículo 15 diz o seguinte: o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Olha só, a pessoa às vezes que é muito singela demais, não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de inocente demais, simples demais, sem conhecimento, sem discernimento, sem tato para a vida. A pessoa simples dá crédito a cada palavra, acredita em todo mundo e acaba sendo enrolado, enganado, porque falta discernimento no seu interior. Mas o prudente, que é o contraponto, é o outro lado, o homem sábio, entendido, inteligente, prudente, atenta para os seus passos. Ou seja, ele presta atenção tanto nos próprios passos, ou seja, por a direção da qual a vida dele está caminhando, como também atenta para os passos dos outros. Ele observa. Ele não dá crédito a todo mundo, ele observa a vida, ele caminha do lado para saber se aquela pessoa e aquilo que ela está falando tem credibilidade na praça, é passível de realmente dar crédito. Então, tenha inteligência, tenha discernimento, seja prudente e não singelo, simples, inocente, lesado pelos outros, enganados pelos outros. Não. Seja prudente, tenha discernimento e sabedoria. Por isso que é tão importante nós lermos a Bíblia, porque através da Bíblia Sagrada nós vamos descobrindo os tinos, né? As capacidades, a percepção, as percepções, o discernimento para fazermos escolhas sábias com relação à vida. 16. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. Olha só, o tolo é aquele que não pensa, o insensato, que não usa da sensatez, da prudência, da capacidade cognitiva, da inteligência. Ele é tolo, ele se deixa levar pelas emoções, pelos sentimentos, é um desgovernado, por isso ele se encoleriza. O que é encolerizar? É ficar irado, né? Destrambelhado, descabeçado, se deixar levar pelo momento, pelas emoções, e aí vai fazer besteira. Mesmo ele se dando por seguro, né? Achando que vai dar conta do negócio, às vezes ele pode ser morto, por exemplo, por alguém, né? A gente sabe pela vida, às vezes você acha que você pode se explodir, se irar, meter a boca em todo mundo, né? Desafiar os outros, de repente você acha uma pessoa mais doida que você e acaba morrendo com um tiro na cabeça, porque acha que está acima do bem e do mal, acha que é melhor do que todo mundo e que pode tudo contra todos. Essa é a atitude do tolo, do imprudente, do insensato. Já o sábio não, o sábio teme e desvia-se do mal. Por quê? Porque o sábio, aquele que vive de acordo com o ponto de vista de Deus, aquele que pega o conhecimento de Deus e aplica nas suas rotinas diárias, o sábio se desvia do mal. Ele sabe qual é o caminho mal e ele diz não para o mal, não para o pecado. A palavra pecado significa errar o alvo, desviar-se do propósito divino. Então, toda vez que a gente se desvia do propósito de Deus, da missão de Deus, do chamado de Deus, do alvo que é Cristo, automaticamente estamos pecando. E o sábio, ele teme. Teme o quê? Não é homens, não é os demônios, nem o diabo. O sábio teme as consequências nefastas, terríveis do próprio mal. Porque quem semeia na carne colherá a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, diz a palavra de Deus em Gálatas, colherá a vida eterna. Então ele semeia no Espírito. Ele teme as consequências terríveis do mal. E lembre-se, todo pecado é de ordem pessoal e intransferível. Você não pode transferir para os outros o seu pecado.
e ele é seu, ele é pessoal, não é coletivo. Mas as consequências do pecado, por mais que ele seja de ordem pessoal e intransferível, ela é muitas vezes coletiva, a maioria das vezes coletiva. Por quê? Porque não afeta só nós. Por exemplo, se estamos numa igreja, numa comunidade, afeta todo o corpo de Cristo. Se um membro sofre, Paulo fala, todo o corpo sofre com ele. Porque todos os membros são importantes no corpo de Cristo. Se um perece, um sofre, todos são afetados com aquilo. Então, lembre-se, o seu pecado não afeta só você. Afeta todas as pessoas que são ligadas a você, espiritualmente e afetivamente, emocionalmente. Uma atitude tola de um pai destrambelhado com relação às finanças faz com que toda a família seja prejudicada por aquela decisão errada e equivocada. Uma mãe que abandona o lar e a família para viver uma vida de solteira, louca, destrambelhada, abandonando o marido e os filhos, por exemplo, o que não é muito comum, mas às vezes acontece. Isso é trágico, por mais que ela queira viver uma vida, né, ali dentro da sua, querendo curtir a vida e deixando os princípios e valores da família, seu marido, seus filhos. Isso vai trazer consequências terríveis, tanto para aquela mulher, vai envergonhar seus pais, vai afetar o futuro dos filhos, vai destruir o coração do cônjuge, do marido, além de ela mesma se automutilar, se destruir, se esfacelar. Então nós temos que lembrar disso. O sábio teme. Ele tem o temor do Senhor, e a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o apartar-se do mal, tá bom? Então tome cuidado, tenha sabedoria, não tema homens, tema Deus, e tome cuidado diante do Senhor. Aqui debaixo tem todas as informações, como você pode contribuir conosco, as informações da igreja. Louvado seja o nome do Senhor, um grande abraço, um dia abençoado,